molecada, mais um Tá Ligado para vocês pela Docton TV. E hoje nós estamos aqui no Ministério de Evangelismo da Casa do Olheiro. É o grupo aqui do Rescue, né? Essa galera bonita, essa galera massa, participando da nova temporada 2017 do Tá Ligado. E aí, molecada, tudo bem com vocês? Bacana. Segundo dados da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, ele foi o país com o maior número de depressivos, né? Tá beirando aí 11% de toda a população. É muita coisa, né, gente? Tá doido. Mas e aí, galera, o que é a depressão? Na nossa opinião, a depressão é um momento muito difícil na vida de uma pessoa, onde entra em um estado muito profundo da vida, de assim, um momento muito depressivo, onde só fica em um quarto escuro e ela quer um isolamento, é um momento muito complicado. O meu pai mesmo já teve depressão 4 vezes, se eu não me engano, e por momentos difíceis que ele passou na vida. E assim, foi bem complicado, mas graças a Deus ele conseguiu passar por cima, ele conseguiu dar a volta por cima e hoje em dia está curado. Depressão, a pessoa só se isola, ninguém quer ver nada, não quer sair de casa, se abrir, não se abre com ninguém, fica só isolado o tempo todo. A pessoa fica depressiva, além de uma coisa, ela fica muito fechada. Ela quer ficar só sozinha toda hora, não quer conversar com ninguém, só quer dormir. Só dormir e chorar. Fora o choro, né? Que chora toda hora. Pelo dia, será ou não? Aí eu não sei, porque eu nunca passei, mas entendi, quem deve ter passado... Olha lá, a patroa tá assim, ó, tá mexendo na cabecinha, acho que ela quer falar aí, ó. Deixa ela falar. Eu já tive depressão. Você já teve depressão? Já. E é muito complicado, porque geralmente quem tem, às vezes não aceita que tem. É muito complicado, eu passei por psicólogos, e assim, foi uma coisa que eu mesma tentei esconder da minha família. Praticamente quase ninguém sabia que eu dei depressão. Então, mas e aí? Você falou que já teve. Você sabia que estava? Ou a galera que estava ao seu lado, o irmão, o pai, namorado, o marido? Como é que você chegou no quadro e soube que estava depressiva? Eu tinha uma amiga que eu tinha acabado de perder um namorado de 2 anos e ela viu que eu estava muito sentimental, eu ficava falando as coisas assim, eu não acredito mais no amor, eu não acredito em mais nada. Sério? Ela chegou, Emily, você precisa de um tratamento. Aí foi aonde ela me indicou um psicólogo. Ou seja, essa sua amiga, ela foi fundamental na tua vida. Ali naquele seu momento, se não fosse ela, talvez você teria agravado a situação. Com certeza. Na verdade, para muitas pessoas, a depressão ela é considerada como uma fantasia na vida de quem está vivendo. Quem está sentindo a depressão é uma fantasia. Uma fantasia. Uhum. Só que, na verdade, só quem vive é que sabe a gravidade da depressão. A procura do médico é muito importante também no acompanhamento. Mas a procura de Deus na vida da pessoa também é uma ótima opção e, na minha opinião, seria a melhor. Legal. Porque, na verdade, Deus é um Deus vivo, é um Deus que tudo pode fazer se você quiser. Sim. Porque Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher. Então, na verdade, a depressão é uma doença que ela tem que ser levada muito a sério pelos familiares, pelos amigos, porque por alguns pensarem que não é de verdade, talvez uma mãe ou tipo assim... Às vezes acontece, né? A mãe ali dentro de casa, não, você a mãe acha que o filho está com a mamãe fazendo uma tal. Cena ou querendo chamar atenção. Chamar atenção. Só que, na realidade, é por isso que os quadros vão se agravando. As pessoas vão cada dia ficando mais triste, vão curtindo essa tristeza. Vai acabando perdendo a alegria de viver, sim, o prazer pela vida, o prazer pelo amor pelo próximo, né? E às vezes isso aí da família achar que é uma coisa que não é séria, né? Achar que é uma manha, tô sendo mimo, tá fazendo mimo aí, isso aí não é nada não. Às vezes a pessoa, quem deveria dar o refúgio, dar o apoio, acaba piorando a situação? Acaba piorando, porque na verdade a gente já ouviu falar em muitos casos, quase todos os dias a gente vê isso numa reportagem, porque a depressão ela leva ao suicídio,
ela leva ao uso de drogas, porque a pessoa vai procurar refúgio para aquilo que ela está sentindo nas drogas, na bebida, na prostituição, não é verdade? Ela vai encontrando caminhos que às vezes não é o certo. Caminhos, às vezes até mesmo por não ter auxílio da família, dos amigos, do esposo, da namorada, das pessoas que estão mais próximas. Legal. Então isso é uma doença que ela tem que ser levada a sério, né? E as pessoas realmente têm que procurar na vida deles a presença de Deus, né? Que é muitíssimo importante. Também a medicina, Deus deu a sabedoria aos médicos para que eles possam, né, curar, tratar com remédio, mas a procura na presença do Senhor é muito importante. Legal. Eu queria saber de você, se você não se importar, você disse que já teve, né, a depressão, e parece que a amiga que está do seu lado também, né? Nós temos duas jovens aqui, bonitas por sinais, e que parece que já teve, né, esse problema, né, essa doença, né, vamos colocar assim. Quais eram os sintomas, assim, os principais sintomas? A gente já falou aqui de isolamento, de não querer se alimentar, mas assim, quais são os principais sintomas aí? Eu queria que vocês delatassem, por favor. Assim, no meu caso, eu me senti inferior a todo mundo, todos aos meus redores, eu não tinha confiança em ninguém, sabe? Amigos, eu não conseguia ter confiança em ninguém, eu me fechava, eu chorava muito, muito. E assim, às vezes a gente acha assim, chorar é bom, mas às vezes, como eu tentava esconder, me prejudicava muito. Você se fechava, você não se abria porque você achava que ia resolver aquilo sozinha ou que você não tinha opção do que fazer? Eu achava que eu poderia resolver. Foi até onde eu vi que nem psicólogos, nem médico estavam resolvendo o meu problema. Aí foi aonde uma amiga minha me chamou para vir num culto na Casa do Oleiro. Olha só. Aí eu vim e estava na véspera do encontro com Deus. Aí foi aonde eu fui liberta. Olha que da legal, depressão. bacana isso, hein? E você, fala pra gente qual que era, os seus sintomas, vamos falar assim, né? O que você sentia? Bem, eu tive depressão com 13 anos de idade. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 27. Muito tempo, hein? Tive com 13 anos e foi por causa de certas pessoas da minha família, sabe? Foi muito contra o meu namoro. Então, falaram as coisas que eu não fazia, eu cheguei a cometer suicídio. Sério? Tomei muitos medicamentos porque minha mãe teve depressão, aí minha mãe tem problema também de cabeça. Então eu peguei o remédio dela sem ela ver, tomei. E você consegue falar isso hoje naturalmente, dá pra ver que você venceu realmente, né? Aí tomei o remédio, quase morri, fiquei de frente com a morte. E depois disso, a minha família não me acolheu, ninguém acreditava que eu tinha depressão, eu me trancava, eu me fechava. E hoje em dia, até pouco tempo, eu tinha depressão ainda. Mas assim, eu não contava para ninguém. Às vezes eu achava que a minha mãe virava as costas para mim. Às vezes eu pensava que eu estava fazendo alguma coisa de errado com a pessoa. Sabe, eu era muito fechada. Aí foi até então, eu casei e não tive uma vida boa no começo, no meu casamento, porque a depressão me influenciava muito. Eu não tinha paciência com os meus filhos, eu era uma pessoa sem paciência nenhuma. E hoje em dia eu estou mais tranquila, né? Legal. Tipo assim, hoje eu vejo que não vale a pena a pessoa beber remédio, tentar se matar. A vida é tão bela, tem tantas coisas pra gente se viver. Então por que a gente fazer isso, né? Pois é, eu acho que você falou uma coisa, a vida é tão graciosa, tem tanta coisa bonita para ser vivida, né? Olha ela hoje com um depoimento sensacional, com 27 anos, né? Aos 13, tentou suicídio e hoje ela está aqui para poder contar. Então se, né, uma coisa que a gente tem que fazer é sempre tentar procurar ajuda de alguma forma, seja na espiritualidade, né? Ou seja na medicina também, né? Porque o remédio, o psicólogo, né? Eles estão aí para tentar tirar, né, da sociedade essa doença que hoje ela está sendo, né, a maior talvez aqui no Brasil. Pois é, gente, chegou a hora de quem está aí sentado no sofá correr lá, vai no banheiro, 2 minutinhos, toma aquela água, passa aquela água no rosto também, porque a gente está encerrando o primeiro bloco do Tá Ligado! Boa, boa!
Temporada 2017 do Tá Ligado, e hoje nós estamos conversando com essa turma sensacional aqui do Ministério de Evangelismo Rescue, né? É um grupo de jovens da igreja aqui do Oleiros. É essa a pronúncia mesmo? Oleiros? Tenho muitos amigos aqui, o Walter, Casa do Oleiro, né? Casa do Oleiro. Tem um amigo aqui, o Ícaro aqui, que fez o convite pra gente, o Walter, conhecido como Seu Madruga aí também, e o Pedrão. Pedrão, na festa do Tá Ligado, em agosto, ele deu uma força pra gente aqui com o aparelho. Pedrão, um grande abraço aí. Galera, seguinte, né, a gente ouviu aqui falar que a garota ela perdeu o namorado e entrou em depressão. Então, assim, esse seria um dos motivos também da pessoa entrar num estado depressivo, é quando ela perde um ente querido. O que mais leva uma pessoa a entrar num estado de depressão? Quem pode falar? Bom, assim, eu queria falar, eu tive depressão pós-parto, que quando eu tive minha filha, né, nossa, era muito ruim, viu? Era muito difícil mesmo. Assim, durante a gestação todinha, os 9 meses, eu decorei o quarto dela todinho do jeito que eu quis, do meu sonho. E na hora assim que ela nasceu, eu senti aquela coisa tão ruim assim, não queria nem ver aquilo mais. Era um sentimento? Um sentimento assim de coisa ruim, de isolar mesmo, não queria nem ver o quarto dela. E daí assim, né, meu esposo era evangélico, e na época que eu tive ela, eu não era evangélica não. E depois que eu tive ela, o meu esposo era evangélico, meu esposo era evangélico. Aí, na hora que eu tive ela, eu não... assim... Ela nasceu, você não queria cuidar da neném? Você não assim, não era cuidar, eu não queria era? ver o quarto dela. Você não queria entrar, o seu problema era com o quarto? Era o quarto dela, que eu cismei com o quarto Ou dela. Ou seja, se fosse na sala ou no quarto do seu esposo, era tranquilo? Eu tava sentindo assim, muito ruim. Aí baixava uma coisa negativa assim, isso, uma coisa muito ruim e mesmo. Qual que era o quarto? Assim, eu sabia que era menina, mas eu fiz todinho assim, verde água. Verde água, uma cor neutra, né? Isso. E aí meu esposo era evangélico. Sim. Aí ele trouxe um CD, assim, que tocava assim as músicas evangélicas muito bonitas, né? Hinos evangélicos. Aí assim, eu fui ouvindo aquele ali e foi entrando assim na minha mente. E assim, eu não tive assim de orar a Deus e pedir Ele para me livrar daquilo. Eu não, até mesmo porque na época você não era evangélica ainda, na época eu não era. Aí assim, eu ouvindo aquelas músicas assim, eu via assim e pedi a Deus para me tirar daquele sofrimento. Mas foi muito horrível mesmo. A depressão, assim, tem mães que não querem nem ver o filho, né? Então existe essa depressão pós-parto, geralmente após o nascimento. Após o nascimento. Entendi. Aí eu não queria ver o quarto da minha menina. Não queria ver o quarto. Era muito ruim mesmo. Aí você conseguiu vencer. Eu consegui. Eu pedi a Deus, né? Através daqueles hinos evangélicos que eu ouvia, né? Que me livrou daquela coisa, aquela sensação ruim que eu sentia. Legal. E a galera aqui, você acha que perder algum parente, algum ente querido, às vezes pai, mãe, porque é o ciclo da vida, né? Você acha que isso é só um momento ou realmente a pessoa quando ela perde um pai, uma mãe, ou uma mãe que perde o filho, como é que, quem pode me falar disso aí? Pode até ser ente querido, a gente foca nisso, mas também até animais de estimação também. Teve até uma vizinha lá em casa embaixo, que ela perdeu uma cachorrinha, que ela entrou em quadro de depressão, né? E assim, por perdas, por decepção, não precisa nem ser por namorado, mas a gente confiar, botar a nossa confiança toda em uma pessoa e a pessoa nos decepcionar. Até às vezes no trabalho também, né? Isso. Sei lá, trabalha 15 anos e aí é demitido. Mandado embora. E aí, mas eles me demitiram. Às vezes acontece também, né? Então, assim, pode ocorrer que a pessoa entre em depressão por um caso realmente que, né, igual uma perda, que dói muito, mas também até por coisas assim, né, banais, entre aspas, mas para a pessoa tem um grande sentimento, né, de valor. Quais, assim, cara? O que pode ser banal, assim? Bom, é o que eu falei do cachorro, de um animal, né, que não é banal pra gente nos porque nossos às vezes olhos. Tem um sentimento, isso, né, cara? mas pra pessoa, entendeu? E entre outras coisas, mas na maioria das vezes são coisas realmente que mexem com a gente, né? Que nos deixa assim, pra baixo mesmo. Entendi. Mais alguém aí? Também, sim, não é só também você perder alguém também, né? Porque como aconteceu comigo certo tempo atrás, eu perdi uma tia minha, ela deu uma doença, na época era muito desconhecida na época, que é o câncer, né?
O câncer, antigamente, há 15 anos atrás, era muito desconhecido. Então, eu perdi ela, eu só tinha 10 anos de idade. Sim. Então, ela que me incentivou a ir para a igreja, ela que me colocou todo o estado, assim, para poder dançar, para poder dançar voltado a Deus. Então, assim, tudo que eu passei na minha vida foi um ponto primordial a ela. Então, quando ela morreu, eu me fechei. Eu me resguardei, fiquei triste. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio sem dançar, depois de muito tempo que eu voltei a dançar. Então, assim, são momentos que passam despercebido para alguns, mas outros não. Sim. Né? Porque a depressão, o próprio nome fala que você se pressiona no seu mundo. É uma doença que tem vários estágios, né? Que tem vários denominados comuns, né? Que impedem a pessoa a falar, né? A dialogar uma com a outra, até mesmo também de conscientizar em alguns fatores, né? Assim, vamos sair? Não vou sair. Vamos comer alguma coisa? Não. Quero ir também. Oi, você está precisando de tomar um banho? Não quero tomar banho. Então tudo assim. Então tudo se impede a pessoa a não fazer. Então, cria uma barreira, parece, cria uma né, barreira. Não só uma barreira, existe barreiras, várias barreiras, né? Tanto no mundo espiritual, mas no estado de depressão, uma barreira física, que não estrutural, mas física na mente da pessoa. Né, então, parece muito isso, né? Agora é o seguinte, eu tô vendo aqui que, né, é um assunto que, pô, a gente pode falar que, não sei, 30%, quase 40% da galera aqui parece que já passou por isso, né? E uma galera nova, uma galera jovem, né? No começo do bate-papo, a gente começou a falar que até alguns pais achavam que era frescura, né, do filho. Não, isso aí não tá com nada, não, você tá, né, tá tomando vergonha na cara, você tá precisando tomar vergonha na cara e tal. Mas a depressão ela é uma doença assim, é uma doença de velho, é uma doença de jovem, tá pegando geral. Como é que tá hoje, assim? Quem pode falar? Hoje em dia nós podemos falar que é ambas partes. Por quê? Os dois. É que hoje em dia, se você parar para analisar, até crianças entram em depressão. Crianças, sim, crianças. Eu já cheguei a ver. Às vezes você pode perceber, criança não dorme em quarto escuro. Com certeza, ele foi algum trauma que ela sofreu. E assim, e pessoas idosas. Agora sim, hoje em dia que mais afeta é os jovens. O meu ponto de vista é os jovens. Sim, porque como está começando a aprender, a se abrir, a se soltar. E eu vejo muito por lado do... Às vezes tem um ressentimento de alguma coisa, sabe? Não tem ajuda, não tem apoio. Entendi. Mas você acha que hoje a gente não vive num mundo que as coisas tão mais fáceis assim, tanto para nós, né, para a gente se abrir, quanto para a gente procurar ajuda, internet, né, rede social, tecnologia, porque eu não sei, há 20 anos atrás não tinha nada disso, né? Você acha que isso não é uma facilidade para essa molecada que está entrando nesse quadro? Não sei. Sim, pode até ser, só que nem sempre todos têm uma mentalidade. Uma força, uma talvez, força, né? Entendi. Sabe? Às vezes as pessoas acham, se meus familiares, um médico não está me ajudando, o que uma internet vai fazer? O que um médico vai fazer? Sabe? É complicado a gente, né? Entendi. Por que você acha que, com toda essa facilidade do mundo que a gente vive hoje, né, os jovens, eles têm a tendência, então, de entrarem nesta doença? O que você acha que está acontecendo? Ou todo mundo aqui, o que vocês acham que está acontecendo com a galera? Não está havendo, muitas vezes, maturidade, sabe? Maturidade? Não tem, como é que vou dizer pra você? Às vezes acha que é uma coisa assim, normal, vai passar. Acho que qualquer decepção hoje, a galera já é motivo de ficar pra baixo e ficar em estado depressivo. Deixa a nossa amiga falar lá. Na verdade, é como você disse, o mundo hoje ele é cheio de facilidades. E os jovens hoje em dia, por estar tudo tão muito fácil, eles querem inovação.
Na verdade, na busca de inovação por tudo, por qualquer coisa, eles acabam ficando frustrados, talvez, por não conseguir atingir ou encontrar aquilo que eles buscaram. Você acha que, assim, hoje as coisas chegam mais fáceis para ele também, o pai passando para o filho, e às vezes a conquista não tem mais aquela coisa de pescar, né? Pegar o anzol, jogar lá e pegar o peixe. Já quer o peixe ali prontinho. Você acha que isso também é um dos motivos? Isso é um dos motivos, porque hoje a maioria, não digo todos, né? Porque tudo tem exceção, claro. mas a maioria dos jovens hoje, eles estão muito dependentes de pai, mãe, avós, né? Porque hoje tem muitos jovens sendo criados pelos avós. Isso é um problema ou não? Não, eu não digo um problema, mas eu acho que hoje os pais, os avós, as pessoas que cuidam dos seus filhos, eles têm que ensinar os seus filhos, como você disse, a pescar sozinhos. Porque eu sou mãe, né? Às vezes eu até cometo também esse erro, não posso julgar assim, mas nós temos que ensinar os filhos da gente a correr atrás do sonho e não dar tudo de mão beijada. Porque tudo que vem muito fácil, ele vai muito fácil, porque eles não vão dar valor ao que foi conquistado, talvez com muita luta pelos pais, mas por eles próprios não. Então o que vem muito fácil, vai muito fácil. Então gera uma frustração no futuro. Né? Eles não têm na consciência, no convívio, aquela força de luta, de correr atrás, do conquistado, ver o quanto é difícil uma conquista. Né? Eu acho isso. Na minha opinião, a internet não ajuda em nada. Porque a pessoa, quando está no estado da depressão, começa naquele estado depressivo do baque do momento. E depois são fases. Então, assim, naquela fase assim, final, eu acho que a internet não ajuda em nada, porque a pessoa já quer se isolar ali, então já tem o WhatsApp, Facebook, que a pessoa já fica horas e horas ali tomando mexendo. Tempo da pessoa ali, então, assim, isso piora mais a situação, que é ali que a pessoa vai motivar mais a ficar dentro do quarto, mais a ficar isolado, porque já tem a internet, às vezes a gente fala aqui. Eu falo até mesmo por mim. Às vezes a gente fica horas conversando com o namorado, Então, assim, às vezes... Ou seja, vê fisicamente, chega em casa, celular e Isso. tal. Então, assim, às vezes isso piora a situação, porque a pessoa já quer ficar isolado ali. E, assim, a internet pode piorar ainda mais. Galera, o papo aqui com o Ministério do Evangelismo do Rescue tá chegando ao final. Mas o papo foi interessante, não foi? A galera tem que acompanhar, não tem? Então vamos fazer o registro agora deste papo maravilhoso, que é a famosa selfie do Tá Ligado. Vamos juntar aí, galera. Você que tem algum indício, que está passando alguma dificuldade na vida, procure ajuda, gente. Não se tranque no seu quarto, não viva sozinho. Não se isole, procure um amigo, procure um parente, procure uma família, ou procure os amigos. A depressão é coisa séria. E é desse jeito que a gente termina o Tá Ligado de hoje, te dando forças para sair deste buraco, né, gente? Sim. Acompanhe sempre o